A paz de Jesus, meus irmãos, pastor Oswaldo falando, é com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. Ainda falando sobre teontologia, que é o ramo da teologia sistemática, que vai tratar sobre o ser de Deus Pai. Daí a expressão teontologia, tem três termos gregos: theos, Deus, ontos, ser, e logia, estudo do ser de Deus. Hoje eu quero falar sobre os atributos de Deus, pelo menos alguns deles, tá bom? E aí eu quero dividir esses atributos em dois grupos. Aqueles atributos que nós chamamos de incomunicáveis e os atributos que nós chamamos de comunicáveis. Atributo nada mais é do que qualidades permanentes que podem ser afirmadas a respeito do ser de uma pessoa. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então, eu quero começar com aqueles atributos que nós chamamos de incomunicáveis. Por que incomunicáveis? São aqueles atributos que Deus não comunica, que também às vezes é chamado de atributos não partilháveis, não transmissíveis, ou também chamado de atributos naturais de Deus. Esse ele não partilha. Só quem é Deus tem esses atributos e ninguém mais. Nenhuma outra criatura nos céus ou na terra pode ter esse atributo. Se tiver esses atributos que vou falar aqui, essa pessoa ou essa criatura é Deus. Então Deus tem atributos que pertencem somente a Ele, os atributos chamados incomunicáveis. E um desses atributos é imutabilidade, ou seja, Deus é imutável. Imutabilidade é um atributo incomunicável de Deus. Nós podemos encontrar isso em Malaquias 3:6, tá bom? Vai falar dessa imutabilidade de Deus. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, também vai falar da imutabilidade de Deus, tá bom? Mas Deus não tem só esse atributo de imutabilidade. Deus também tem o atributo de ser eterno. Eterno é aquele que não tem começo e não tem fim. No Salmo de número 90, verso 2, vai mostrar de fato esse atributo de Deus, que é ser eterno, não ter começo e também não ter fim. Também nós podemos observar que Deus também tem um atributo da onisciência. Deus é onisciente e como onisciente, isso é um atributo que pertence somente a Deus. Onisciência é aquela capacidade, de fato, de saber todas as coisas. No livro de Jó, capítulo 37, versículo 16, e Hebreus 4:13 vai mostrar essa onisciência do nosso Deus. Deus também é onipotente. Onipotência é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus tem, ou seja, aquele que é todo poderoso tem todo o poder. Só quem é Deus tem todo o poder. Por exemplo, Deus se apresenta a Abraão no Gênesis 17:1 como eu sou Deus todo poderoso. Logo nós observamos de fato em 2 aos Coríntios 6:18 também vai mostrar esse atributo incomunicável de Deus, que é ser todo poderoso, ou seja, onipotente. Onipotente. Mas Deus também é um Deus onipresente, tá bom? Então trabalhamos ali o onisciente, o onipotente, e vamos ver que Deus também é onipresente. Em Jeremias 23, dos versículos 23 a 24, vai mostrar de fato esse Deus que é onipresente. E onipresença é um atributo incomunicável, é aquela capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então esses atributos são atributos que Deus não comunica com ninguém. Só quem é Deus tem. Se eu colocar em qualquer outra criatura, não se encaixa. Quando eu coloco em alguém esses atributos e eles se encaixam, de fato, essa pessoa, essa criatura é Deus. Então nós observamos aqui atributos incomunicáveis. Mas também, pelo outro lado, nós temos os atributos comunicáveis, ou seja, os chamados também de atributos morais, ou transferíveis, ou partilháveis. Esses atributos são inúmeros. Por exemplo, sabedoria. Sabedoria é um atributo comunicável de Deus para nós outros. Deus tem. O Tiago, quando vai falar a respeito da questão, ele vai dizer que aquele que não tem sabedoria, tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1:5, por exemplo, tá bom? Amor é um atributo comunicável de Deus. De fato, Deus nos incentiva em um dos mandamentos, quando nós podemos observar no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39, diz que é para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos.
Observe, então, esse atributo comunicável, nós podemos crescer nesses atributos comunicáveis e melhorar neles. Por quê? Porque quando o homem caiu, o pecado, de fato, ele fez o quê? Ele reduziu, vamos dizer assim, tá bom? A porcentagem, vou usar essa expressão para entendermos, tá bom? Desses atributos comunicáveis nesse ser. E agora nós podemos, de fato, buscar melhorar a cada dia. Então nós temos aí sabedoria, nós temos amor, nós temos justiça, né? Jesus, no seu grande sermão do monte, no discurso, ele disse: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Justiça, Mateus capítulo de número 5, por exemplo, nós vamos observar que, de fato, Mateus 5 e 6 vai dizer a respeito disso. Então, justiça é um atributo comunicado. Deus é justo e ele também compartilhou, comunicou esse atributo a nós outros. Precisamos, de fato, ser aqueles que lutam pela justiça. De fato, bondade, fidelidade são atributos comunicáveis de Deus, ou partilháveis, ou atributos morais. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.